Nós começamos o programa com os melhores momentos das palestras do 14º Festim, Festival Universitário de Propaganda do Interior, que aconteceu no dia 30 de maio no Centro de Convenções Ribeirão Preto. Acompanhe. Eu estava indo pelo caminho normal. Vou jogar um monte de conceito, colocar um monte de conceito, dicas e tal. Eu falei, peraí. Eu não estou falando a minha ideia, a palestra, o tema não é contar a história, ensinar as pessoas a contarem história. Então, por que eu não conto uma história e vou, ao longo dessa história, fazendo pontuações, intervenções sobre como essas histórias influenciam o trabalho de qualquer profissional de propaganda. E aí eu contei o meu caso, que é o caso que eu mais conheço. Não conheço nenhuma outra história tão bem quanto a minha. Então eu tive essa ideia de realmente contar uma história dentro desse tema e fazer pontuações para que as pessoas pudessem entender melhor e usar isso no seu dia a dia profissional, os estudantes pudessem ter isso também como uma das soluções, porque é muito difícil você se formar como criativo, né? Minha trajetória é muito simples, né? Porque assim, eu sempre trabalhei na SIC, mesmo em São Paulo, no segundo ano de faculdade a gente já abriu a SIC, e aí o caminho da SIC foi um caminho natural, assim, a gente tinha ela informalmente na faculdade, chamava SIC, já tinha o nome e tal, mas a gente, depois que se formou, viu a chance de ter nosso próprio negócio e montamos a SIC, abrimos a SIC pensando, vamos fazer uma agência do nosso jeito. Sensacional, gente, impressionante. A hora que eu vi o que teria aqui, o nível dos palestrantes, eu fiquei acanhado, porque eu falei, nossa, gente, só tem gigante aqui, Daniel Bottas, o Flávio Whiteman, são caras que há muito tempo você tem como referência, que já ganharam o Cannes, que tem 1 milhão, enfim, transferência de conhecimento, é compartilhar conhecimento. Então, acho que isso é tanto uma obrigação dos caras mais velhos, né, como eu, como esses caras que vêm, porque quanto mais compartilhado esse conhecimento, mais nós vamos resolver esse problema. Quanto mais conhecimento eles conseguirem absorver, melhor eles vão sair, vão chegar para depois serem contratados pela SIC, ou pelo Facebook, ou pela Master, enfim. A gente trabalha muito. A gente não se contenta com as primeiras ideias, a gente passa por muitos filtros uma ideia antes de virar a campanha, antes de ir para a rua, antes de ir para o cliente. A gente se cobra muito, a gente procura estudar muito e não se contentar com ideias medianas, né? Porque isso é muito comum numa agência e é uma armadilha muito grande. Como o cliente, os anunciantes, não têm referência, a mesma que nós temos como publicitários, eles tendem a aprovar ideias medianas, ideias ruins. E a gente sabe que quem dá essa referência para os caras, principalmente, são as agências, principalmente no interior. Então, são as agências que dão essa referência. Você tem uma ideia média que você acha que o cara vai aprovar? Não. Essa aqui não. Vamos mais. Vamos tentar mais. Trabalhem muito, muito. Não se contentem com pouco. Leiam muito. Assistam muitos filmes, não se contentem com médio, não se contentem com pouco, e busquem sempre, não parem de estudar nunca. O publicitário ele não pode parar, é igual a medicina.
Você não pode parar nunca, senão você vai ficar ultrapassado. Estudem sempre. Não achem que o diploma vai transformar a sua vida. Muito pelo contrário. O cara que sabe fazer alguma coisa é o cara que o mercado procura. O cara que a agência procura. O cara não quer saber o seu diploma. Você quer saber se você se formou onde? Mas isso pouco importa. Me dá aqui sua pasta. Deixa eu ver o que você pode fazer. Então, se você está sem emprego procurando estágio, senta. Põe a bunda na cadeira e vai criar, vai fazer peça, fazer roteiro. Chega com uma pasta decente, com um monte de coisa fantasma. Anúncio para Coca, para Fanta, para isso, para aquilo. Mas trabalhe. Hoje nós conseguimos contar uma história. Esse foi o objetivo. Eu tinha montado já 2, 3 escopos, não estava feliz. E decidi fazer de uma maneira onde a gente começasse um panorama de mercado, passasse por alguns números, todos auditados pela Nielsen. Depois entramos em 4 cases que mostraram, de fato, como sair de um mega seller e construir um próximo, passando por 50 tons de cinza, que deu uma oportunidade de chegar em um público novo. O Festim é fantástico. Eu vi hoje, antes de vir, eu estava acompanhando o evento pelo Instagram, e vi que o Wagner é meu mestre, mentor de faculdade, ele que começou com isso. E eu lembro muito que na época da faculdade eu já trabalhava com varejo, eu não podia estar frequente. No final de semana eu estava trabalhando em rede de supermercado. E hoje, enquanto eu estava apresentando, em um momento dos vídeos, eu vi uma tensão na galera ali que eu falei, porra, como eu perdi? O marketing ele era passivo. O marketing tinha equipe de marketing que ficava lá no cantinho, desenvolvendo as pecinhas e fazia uma convenção ou outra. O marketing hoje, se você quer ser um bom marketing, seja comercial. E essa frase não é minha, essa frase é do presidente da Bombril. E ele vem do marketing assumindo pesquisa e desenvolvimento comercial até a presidência da empresa. Hoje, o resultado é muito mais importante, o resultado fala muito mais alto. Então, quer ser um bom marqueteiro, quer fazer parte de uma boa equipe de marketing, venda. Acredita. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Eu tive 2 perguntas ali que a resposta foi a mesma. Como entender que o livro pode... Feeling. Eu fiz 200 lançamentos aí. Se a gente for olhar, 9 deram certo. Muito certo. Então, se a gente for colocar numa proporção, mas dos 9, quando você está debruçado em cima daquilo, seja em livro, seja em campanha, seja em qualquer estratégia, debruça de verdade. Eu tentei focar hoje em mostrar para o pessoal da plateia a importância do que a gente está vivendo hoje, do mundo que a gente está vivendo. Antigamente você tinha a TV, o cinema para contar história, um livro. Hoje existem diversos veículos para se contar uma história. O celular, a internet e todos os lugares que a internet proporciona. Então, na verdade, nunca tivemos um mundo tão propício como hoje para se contar uma história. Então, a importância de querer realmente entender como é que se faz isso. Porque, eu mostrei isso, é importante que se contem histórias, porque ninguém mais quer comercial, só comercial. Não, as pessoas querem informação e também ouvir boas histórias. Basicamente isso. Eu comecei aqui no interior de São Paulo, em agências aqui, trabalhei em Ribeirão, inclusive. Aí eu fui para Portugal, trabalhei na agência do Washington lá, na W Portugal, fiquei 5 anos. Fui para Curitiba, trabalhei na Master por 6 anos. Fui para São Paulo, trabalhei na África por 7, 8 anos. Em 2012, eu aceitei ser sócio da agência da Master, de uma das agências que eu tinha passado. Fiquei como sócio até 2015, vendi minha participação para eles e agora estou aguardando o próximo desafio e estou vendo para onde eu vou, o que eu vou fazer. Qualquer pessoa pode contar uma história. Os comerciais são histórias. Qualquer um pode criar um comercial. Um redator, ele tem que estar disposto a ficar pelo menos 10 ou 12 horas sentados numa mesa, numa cadeira, trabalhando, tentando melhorar a história, escrevendo ela de várias formas e de diversas maneiras. Ou seja, o maior desafio de um sonho é querer. Porque se você quer, se você sonha, você vai ter que trabalhar para chegar lá. E aí você vai ter que gostar de verdade. Foi num evento como esse que eu já vi o Nizam falando quando eu era garoto, que eu vi o Washington falando quando eu era garoto. Foi num evento assim que despertou minha paixão pela profissão. É a mesma coisa. Eu acho que eventos assim vão ajudar as pessoas a decidirem por carreiras. Quero fazer isso ou não quero fazer isso, quero fazer outra coisa. É pensar exatamente se gosta disso e se é realmente o que quer fazer. A dica é trabalhar intensamente para buscar isso. Olhar os seus pontos positivos. As
pontos fortes e os fracos. E fortalecer aquilo em que a pessoa não é boa. Não leio muito, mas adoro criar. Está na hora de começar a ler. Comece a ler. Poxa, tem N exemplos. Eu adoro criar, leio muito, mas não sei escrever. Não precisa. Já vai tentando contar. Faz um curso de escrita criativa, ou vai tentando colocar ideias no papel todos os dias, que a prática vai ajudar. A palestra a gente contou sobre o case Digital Criança, que é um case que ao longo dos anos a gente participa, a gente cria campanha todo ano em cima desse tema. Nesses eventos, o universitário ele consegue ter uma visão, ele consegue ter um sentimento de como é realmente o desenvolvimento de uma campanha, qual que é o lado B da coisa, que às vezes eles assistem a campanha já sendo veiculada e eles não sabem qual que é o processo, o que levou a chegar àquilo. Então, acho que esses festivais eles são muito importantes para abrir mesmo um espaço que muitas vezes, por eles ainda não estarem numa agência ou num cliente, eles ainda não têm conhecimento disso. Cada job é um desafio. Todo job que chegar na nossa mão, a gente fala, pera um pouquinho, dá um frio na barriga, assim, sempre dá, sabe? Eu acho que o principal desafio é a gente encontrar learnings, encontrar insights que realmente sejam surpresas para a gente. Eu acho que um papel do planejador é a gente não ter preconceito, já não ter coisas formadas dentro da nossa cabeça. Eu acho que todo desafio a gente está aberto para o que a gente vai descobrir, para o que a gente vai conhecer e daí trazer insumos que sejam relevantes tanto para a comunicação quanto para o cliente. A dica para o universitário é você acreditar. E é possível, sim, você trabalhar dentro desse mercado para não se assustar com a competitividade que está tendo, que é só você trabalhar para isso, acreditar que isso vai dar certo e fazer a tua parte no envolvimento real de que você realmente queira aquilo e você com certeza vai estar nesse universo que você almeja um dia. Bom, a minha palestra foi falar um pouco de como que é a história, como contar a história dentro do Facebook, como comunicação, faz todo sentido para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com propaganda. Então, o que eu falei hoje foi muito que contar a história certa, para as pessoas certas, no momento certo, é a melhor forma de se fazer comunicação dentro do Facebook. O Facebook é uma plataforma muito nova, mas ela é nova, mas as pessoas todas, 90 milhões de pessoas estão dentro do Facebook. E 90 milhões de pessoas entram todos os dias no Facebook. Então, se as marcas não entenderem como é a melhor forma de se comunicar dentro do Facebook, elas provavelmente vão estar perdendo dinheiro. A gente tem um desafio dentro do Facebook, que é respeitar cada pessoa que está lá usando, está como usuário dentro do Facebook. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a privacidade dessa pessoa. A gente quer que essa pessoa tenha carinho pelo Facebook. A gente tem um conceito que chama Ship Love. Ele é fazer com que as pessoas dão valor pelo Facebook, que essa plataforma seja fácil de usar para elas e, principalmente, que as coisas que as pessoas leem e assistem dentro do Facebook seja de total relevância para a vida dela. O principal desafio de cada profissional na área de comunicação, além da criatividade, é transformar a comunicação em algo mais moderno. O tempo todo a gente tem que estar buscando uma forma de inovar e não só de criar. Criação e inovação juntas é algo explosivo, algo que realmente transforma. Então, um dos nossos lemas dentro do Facebook chama Hack. E o Hack é exatamente isso. Como que você pode transformar aquilo que já está estabelecido de uma forma e usar essa mesma ferramenta de uma forma nova. Isso faz com que as pessoas cresçam, isso faz com que a comunicação seja melhor, isso faz com que as empresas que estão investindo em comunicação tenham uma rentabilidade muito maior.